complementando o vídeo anterior, né, a gente estava falando da questão da capacidade, é interessante a gente dizer o seguinte, o menor, embora ele trabalhe, ele não adquire capacidade civil em virtude do exercício da atividade trabalhista, tá? Atenção com relação a isso daí. Eu poderia ter o caso de um menor que trabalha aos 16 anos, né, mas que não é civilmente capaz, tudo bem? Uma questão interessante para a gente colocar aqui é que o menor, o maior de 16 e menor de 18 anos, ele já tem capacidade de assinar o recibo do crédito trabalhista, do salário e outras verbas. Mas a rescisão desse contrato precisa da assistência do responsável legal, tá? Não existe rescisão sem a participação do responsável legal. Existe validade do recibo, mas não da rescisão. Fica aí a questão da dica, então. Eu queria fazer uma observação ainda com vocês com relação aos trabalhos tidos como ilícitos, tá? Uma questão recorrente na doutrina a esse respeito é a questão se existiria contrato de trabalho entre o apontador do jogo do bicho e o bicheiro, né? Ou, vamos pensar num outro exemplo aqui, entre o Fernandinho Beiramar e aquele que entrega cocaína lá na boca de fumo, na periferia. Olha, vamos pensar no apontador do jogo do bicho. Ele vai preencher os requisitos, vamos lá, tem continuidade, tem subordinação, o contrato é oneroso, tem pessoalidade, ele apresenta todos os requisitos para a constatação do contrato de trabalho. Mas o que falta? A questão da validade, porque aí a gente já passa para o segundo requisito do contrato, que é a questão da licitude. Tá bom? E a licitude aqui, ela é vista em relação à atividade que está sendo desenvolvida. Se ela for proibida pelo ordenamento jurídico, eu não posso ter derivado daquilo ali um contrato que seja válido, que tenha aí todas as suas repercussões jurídicas, tudo bem? Então, nesse do apontador de jogo do bicho, ele poderia pleitear na justiça, sim, mas o juiz estaria aqui impossibilitado, porque ele também deveria saber que aquela atividade é ilícita. Vamos lembrar que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Ok? Agora eu quero pontuar duas situações importantes na esfera até da prova da OAB e que são questões que a doutrina e a jurisprudência que tem resolvido, que é a contratação em relação ao servidor público, tá? A gente tem dois regramentos distintos aqui. Que é a questão do militar, né? É muito comum o militar ter uma outra atividade, por exemplo, como segurança, né? E aí ele entra na justiça para pedir o reconhecimento jurídico dessa segunda atividade. Como que a Justiça do Trabalho lida com isso? Hoje nós temos, inclusive, súmula, tá? Para verificar essa situação, que é a súmula 386 do TST, que fala que, nesse caso, o contrato de trabalho ele pode sim ser reconhecido, mas não vai isentar o militar das repercussões, né, na esfera militar, que provavelmente aqui ele responderá processo disciplinar. Com relação a outros cargos da administração pública que são ali preenchidos sem o concurso, a Justiça do Trabalho já tem um posicionamento um pouco diferente. Não haverá reconhecimento do vínculo trabalhista, mas serão aqui obrigatórios os pagamentos relativos à prestação do trabalho, inclusive, segundo a súmula 363, incidência inclusive do FGTS, tá bom? Então fica aí essa observação, tá bem? Então, nós falamos do primeiro requisito, que é a capacidade. Vamos atentar para a gente voltar lá no artigo 3º, 4º e 5º do Código Civil e dar uma lida no 104, que fala dos contratos. Mas vamos falando da licitude, cuidado aí com as atividades ilícitas. E vamos falar agora da questão do objeto. O objeto do contrato de trabalho, ele tem que ser lícito, mas ele tem que ser possível, ele tem que ser determinável, né? Essa possibilidade, essa determinação, gente, ela vai sempre ser analisada do ponto de vista mais favorável ao trabalhador. Deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês rapidamente. Muitas vezes o trabalhador ele é contratado para exercer uma atividade X e durante o desenvolvimento dessa atividade ele passa a abarcar outras funções que não a original, tá? Nesse caso, como a gente já sabe que o contrato de trabalho é um contrato realidade, o que vai valer para ele é aquilo que realmente é feito durante a sua atividade laboral.
tá? Para a gente pensar aqui na questão da determinação do objeto, então, se houver essa possível indeterminação, eu vou analisar aquilo que for mais favorável para o trabalhador, tudo bem? Então, seria aí, eu não poderia contratar nem em situações impossíveis, né? Então, a gente tem que guardar a questão da capacidade, o agente capaz, o objeto ser lícito, possível, determinado ou determinável, pelo menos. E fica pra gente fazer uma observação com relação à forma prescrita ou não defesa em lei. A regra com relação ao contrato de trabalho é que não há regra, né? Ele tanto pode ser escrito quanto ele pode ser verbal, é bem flexível. Agora, o que é que para ter validade eu preciso observar? Que alguns contratos têm forma determinada na lei. Nós já falamos de um aqui, que é o contrato de menor aprendiz. Ele é um contrato que deve ser feito por escrito, dada a natureza especial desse contrato, tá? Mas eu tenho outros contratos, por exemplo, como o da doméstica, que não existe necessidade aqui de forma escrita para ele ter validade. O contrato verbal, ó, tá ok, tudo bem? Então, além dessa questão da forma que a gente acabou de falar, que o contrato tanto vale de forma tácita quanto de forma expressa, é importante a gente começar a ver, que é o nosso próximo tópico, a questão do tempo de duração desse contrato de trabalho, tá? A própria CLT, a partir do artigo 442, quando ela fala do acordo de vontades no contrato de trabalho, lá no 443 ela vai falar que os contratos eles podem ser determinados ou indeterminados. Vamos guardar que a regra é que o contrato seja indeterminado, ou seja, você começa a atividade laboral, mas você não sabe quando ela termina. A exceção é a determinação do prazo ou a prefixação de quando ele terminará, tá? Então, o artigo 1º do 443 da CLT fala pra gente que esse contrato que é determinado, ele vai depender de um termo que é prefixado, ou seja, antes de ser iniciado, ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certo acontecimento que você possa prever. Aqui a forma mais fácil da gente guardar isso daqui é o termo prefixado. O exemplo comum, fácil da gente guardar o contrato de experiência. Você tem aí no máximo 90 dias, onde você pode aí contratar, eu posso contratar por 15, por 30, por 45, por 60, né? Eu só sei quando que ele vai terminar, tudo bem? Esse seria a primeira hipótese. Execução de serviços especificados. Aqui, vocês conhecem muito aí empreitada na construção civil, né? Que quando que o contrato termina? Com o término daquilo que foi contratado na obra. E a terceira possibilidade, que é a realização de certo acontecimento de previsão aproximada, é o mais comum na nossa região, que é o contrato safrista. Em razão aí da sazonalidade, eu não tenho como falar exatamente quando que a safra termina. Eu sei quando ela começa, que é o primeiro dia do trabalho, mas eu não sei exatamente quando ela termina. Mas é previsível pela experiência do homem do campo quanto tempo que esse contrato aí vai durar. Tudo bem? Na próxima aula, eu acredito que nós venhamos aqui a falar das formas desse contrato de trabalho por prazo determinado. Quero agradecer aqui, pedir desculpa pelas falhas, né? Essa professora que vos fala não é youtuber, a gente não tem equipamento de filmagem profissional. Quero deixar aqui meu abraço, falar com vocês que nós estamos juntos aí para tirar as dúvidas e dizer para vocês terem fé que nós aqui estamos nos esforçando para tentar colocar em um pedacinho de aula tudo aquilo que a gente fala dentro de sala de aula, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.